Bom dia, Sora. Bom dia, Matias, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem, assim? Bem também, graças a Deus. Bom dia, Sora. Bom dia, Nicolas, tudo bem? Tudo, e você? Bem também. Bom dia, Vitória, Amanda. Calorzão, né, Sora? Nossa, eu já estou em casa. Tá quente. Ainda aqui, que é onde eu moro, venta bastante, né? Então, ainda tá fresco, mas à tarde bate sol aqui no meu apartamento. Aí, bicho pega. Mas à noite faz A gente vai vento. falar cada cagada hoje, né? Nossa, meu pega o sol. O apartamento pega o sol da tarde. Quente. Olha o Pietro. Tudo vapor aqui. Bom dia. E quem tá aqui? Tainá, Matias, Bianca. João tá chegando. Sabrina, Léo, Vitória, Isa, Amanda. Amanda Cardoso tá aqui? Ainda não, só tá as outras duas. Nossa, Vidote. Vai chover, Sora. Não é? E aí, Cardone? Oi, Vidote. Quanto tempo? Que Oi, Sora. saudade de você. Não tá trabalhando hoje? Eu tô trabalhando, mas agora é só de tarde. Entendi. Que bom que você tá aqui. Tava com saudade de uma biologia. Não é? Eu também falei, gente, a Vidote não vai aparecer nunca mais. Aí eu lembrei, aí a gente se viu, né? Eu tava trabalhando. Aí eu falei assim, ah, que pena. Aí hoje eu vi você entrando aqui, eu falei, olha, apareceu. Paola você faz algum tipo de trabalho com maquiagem? Eu vi umas amigas suas fazendo postagem, eu não tenho você no Instagram. Nossa, achei demais aquela make de terror. Falei, caramba, muito legal. Eu não tenho seu Insta, não. Eu tenho dificuldade. Eu posso nem se às vezes trabalho como maquiadora. Muito legal. Põe aí seu Insta depois, quer te seguir. Muito legal, eu fiquei impressionada. Isso, manda uma solicitação lá. Eu sou meia velha para essas coisas, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade de ficar mexendo. Eu só sei fazer o basicão. Aí eu via, não sei se foi a Lívia, se foi a Samara, que eu tenho. Falei, menina, olha que trabalho bacana. Então vamos lá, hoje nós vamos ver o último, né? Último módulo. Pietro, o que você está fazendo? Fica quietinho, tá? Mamãe vai começar mais uma aula, tá bom? Terrível.
Agora eu tô em casa, né? Aí aqui, ele fica aqui. Eu não tenho como mutar eu mesma, então, às vezes vocês vão ouvir algumas coisas aí. Peço desculpa já, desde então. Então, Efeito bom sonoro, dia. senhora. Olha lá, olha lá. Ele acha que ele pode fazer isso. Fala oi e vaza daqui. Fala, oi, gente! Oi. Salve, Pietro. Agora vai se manda daqui. Terrível. Ó, assim não, machuca. Vai no seu quarto brincar. Vai Sofra por embora. antecedência na aula de biologia. Ele quer ficar aqui. Aí, às vezes, muito engraçado. Porque aí, às vezes, eu falo umas palavras que ele não conhece. Ele fala assim, o quê? Aí quer já entender das coisas. Você é muito pequeno. Ó, combinado? Ó, agora, a partir de agora, como que é? Ó, vaca amarela, hein? Ó, só a mamãe fala agora, tá? Ó, Método mais eficaz para deixar qualquer criança quieta é a vaca amarela. vaca amarela, é. Vamos lá. Ou você fala assim pra elas que vai roubar o número delas e não vai devolver se elas falarem. Caraca, Nicolas, é muito mal. Ah, É muito mais eficaz e muito mais saudável rouba o falar da número vaca dela e amarela. fala assim, se você falar, não vai receber de volta. Sora, a senhora caiu aí? Provável. Tomara Bom, que não tenha então espaço. hoje é aula de biologia. Não vai ter. Putz. Chora. Bem-vinda Não de entendi volta, Sora. nada. Você tá mutada. Liga o microfone. Eu caí. O Zoom hoje tá com algum probleminha. Eu não tive problema em nenhuma aula, foi a primeira aula agora. Se machucou? Mas todo mundo está reclamando que não está entrando, que não sei o quê. Ele está pedindo uma atualização. Eu não fiz para não ter problema. E agora ele deu uma caída, mas eu acho que não vai acontecer de novo, não. Se acontecer, vocês ficam aí. Bom dia, Sura. Sozinho. E aí, Bom String? Então, vamos lá. Nós vamos ver o sistema excretor. Na verdade, não vamos... Peraí, gente. Desculpa. Nós vamos ver uma excreta, mas, na verdade, não vamos ver ainda o sistema excretor humano, tá? O sistema excretor humano, ele está na apostila do quarto bimestre. O primeiro módulo, ele vai falar sobre sistema excretor humano. Então, hoje, nós vamos ver o sistema excretor nos animais, de uma forma geral, quais são as excretas que existem, o que é uma excreta, por que ela precisa ser eliminada, como ela é eliminada nos diversos tipos de organismos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um inseto, um peixe, nós vamos falar mais dos vertebrados propriamente dito. É claro que nós vamos falar dos invertebrados também, nós vamos colocar algumas coisas que são importantes, mas o intuito principal é o vertebrado. A questão do homem, a excreta humana, nós já vamos trabalhar mais na próxima aula, semana que vem, tá? Sexta-feira ainda é terceiro bimestre. Então, sexta-feira, eu vou deixar a aula para vocês tirarem dúvidas de coisas que vocês não entenderam durante o bimestre, se ficou alguma coisa ou outra. Então, assim, para sexta-feira eu não tenho um módulo pronto para vocês, tá? Porque eu vou esperar a entrega do material, que vai ser na própria sexta-feira, e aí depois, na semana que vem, a gente inicia a nova apostila.
E aí, iniciando a nova apostila, aí sim a gente vai ver a excreta humana, o processo de excreção humana. Como que funciona o nosso sistema excretor, tá? Então, de primeiro momento agora, nós vamos ver o que é uma excreta. Então, assim, o que é importante vocês saberem hoje? O que é uma excreta, né? O que a palavra excreção, ela nos traz, assim, de primeiro momento? O que é uma excreta? O que vocês sabem até o momento? É Se que fosse para vocês. elimina coisas, certo? É o quê? É que elimina substâncias, não é? O Porque sistema não é só é isso. O sistema excretor é aquele que elimina substâncias. Muito bem. Ok. Quais são as substâncias que nós podemos chamar de excreta? E o que é uma excreta? Suor, Sora? Além dele, porque aí ele vai ser uma excreta mais a fins de controle de Urina. temperatura. Seria aquilo que é ruim para o nosso organismo, não é? Isso. Então, Lá, a Samara também CO2, por colocou, exemplo. ó, coisas que a gente não precisa mais. Aí ela pôs exemplo urina. Então, assim, não só coisas ruins, coisas que nós não vamos usar, ou coisas que tem dentro do nosso organismo que está sobrando. Está sobrando. Está demais. Tá? E geralmente a palavra excreta, ela está diretamente ligado com o nosso metabolismo celular. Então, tudo que a nossa célula faz de metabolismo e libera alguma coisa, pode ser chamado de excreta. Tudo bem? A nossa principal excreta nitrogenada, que é feito dentro das nossas células, eliminação de substâncias inúteis aí, é a ureia, certo? Aí a ureia, lá no rim, dissolve com água, o processo de solução dessa ureia, e forma o que a gente chama de urina, que foi o que a Samara colocou ali. Então, a urina é uma excreta. Mas o nome da excreta, da urina, é a ureia. Nós chamamos de urina depois que foi dissolvida essa ureia com água. Aí, a hora que a ureia dissolve na água, lá no rim, que é o nosso sistema excretor, aí ela forma a urina. Além disso, tudo que tem dentro da nossa célula, que ela faz um metabolismo e ela libera alguma outra coisa, também são consideradas excretas. Por exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico é fruto de um processo chamado de respiração celular, e a hora que o corpo faz o processo de respiração celular, nós estamos falando de sistema respiratório. Professora, mas se é sistema respiratório, é excreta? Se o meu sistema respiratório que solta esse gás carbônico para o ambiente é considerado uma excreta? É sim. Nem todas as excretas vão passar pelos rins, somente as excretas nitrogenadas. Aí essas sim passam pelo sangue, aí o sangue precisa ser filtrado, e aí a gente elimina essas excretas pelo xixi, né? Pela urina. Mas existem outras excretas que também vão ser pelo metabolismo das nossas células, como o gás carbônico. Então, o gás carbônico é considerado uma excreta porque ela veio de um processo de metabolismo da célula, tá? Metabolismo celular, liberou, ok? Liberou esse gás carbônico precisa ser eliminado, ok? Se ele não for eliminado, ele vai ficar ali no sangue. E esse sangue vai ficar carregado dessa excreta, ok? E aí isso pode gerar vários problemas, certo? Então ele precisa ser eliminado. Sabe que tem gente que tem muito problema respiratório e sente muita falta de ar, não porque o oxigênio não entra, mas porque o gás carbônico não sai. As vias aéreas ou o pulmão estão comprometidos e não conseguem expulsar esse gás carbônico para fora do corpo. E isso pode ser um problema. Isso resolve como? Resolve como isso daí? Aí depende o médico, né? Aí você precisa ver o que é que está obstruindo essa passagem. Se é um efizema no pulmão,
ou se realmente já é uma parte do pulmão que já está comprometida. Isso não tem muito o que fazer. A única coisa que você pode fazer, né, é medicamentos à base de corticoide, que são vasos dilatadores, e aí a hora que você joga o corticoide, ele aumenta os brônquios, os bronquíolos, facilitando essa saída e entrada do ar, né? Não aumenta Então, só o bronquíolo, mas aumenta você também, né, senhor? Porque corticoide... Isso, são vasos dilatadores, exatamente. Então, não é só o pulmão que vai abrir todos os vasos. Por isso que não pode ficar tomando. Por isso que remédios à base de corticoide incham a gente, deixam a gente maior, porque aumenta todos os nossos vasos, né? Então, essa água, e os líquidos, né? Intersticial e tudo mais aí, vão ficar mais dilatados. E aí a gente incha bastante. E nesse inchaço você pode reter líquido. E aí é onde a gente fica com aquele aspecto, né? De que tá gordo, mas que na verdade não é gordura, é retenção de líquido, por conta dos corticoides. Então, medicamentos à base de corticoide ajudam muito esse processo da saída. Por isso que inventaram a bombinha. Aquela bombinha, quando ela só trabalha nas vias aéreas. Então, o uso de bombinha para quem tem esses vasos do pulmão bloqueados, ela é o melhor. Só que ela vicia, né? Porque o corpo acostuma com essa vasodilatação. Então, logo, logo, você fica com essa prática de que tem que tomar isso sempre. Filho, vai brincar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Por isso que tem que ser com receita médica, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Além disso, eu posso considerar a água como uma excreta? Posso também. Se eu, dentro do meu organismo, eu tenho uma quantidade de água acima do que eu deveria ter, o que o meu organismo faz? O meu organismo elimina essa água, né? Como que ele elimina o excesso de água? Pela urina, né? Quando a gente vai no banheiro várias vezes e essa urina, ela tá clarinha, bem clara mesmo, quase que branca, significa que a quantidade de água dentro do teu corpo está além daquilo que você precisa ter. Então, também tem que ser eliminada. Também, nesse caso, a água também vira uma excreta, né? A bile é aquele líquido que o fígado produz, né? Exatamente. Qual é a excreta que o nosso corpo mais elimina? A excreta principal é a ureia, tá? Que é aquela que veio da ação de todo o metabolismo celular, liberado pela limpeza das nossas células, organelas celulares sujas, né? Organelas celulares que não funcionam mais, os lisossomos fazem o processo de limpeza, né? Eles são os nossos lixeiros. Então, conforme eles vão fazendo essa limpeza nas nossas células, eles vão jogando essa sujeira para nosso sangue. Quais são as excretas principais? São ácido úrico, amônia e ureia. Só que existe uma toxicidade aí, né? Essas são as principais, tá? Mas antes de entrar nelas, deixa eu terminar. A bile também é algo que o fígado produz, ele fica armazenado na vesícula biliar e esse líquido cai na digestão quando nós comemos muita gordura. Depois que essa bile fez o trabalho de emulsificar naquela gordura, o que sobra vai para onde? Vira excreta, né? O nosso corpo também faz o processo de eliminação desse líquido biliar. Depois, a creatinina, o ácido úrico, a ureia e a amônica são os 4 que são chamados de excretas nitrogenadas. Essas são as principais excretas que existem. Quais o homem tem? Quais os mamíferos têm? Nós temos as 4, tá? Só que a ureia é a principal, é o que mais vamos ter. O ácido úrico nós também temos, e dependendo da alimentação, você pode fazer com que esse ácido úrico suba no seu sangue, e isso não é bom, tá? Então, tem pessoas que têm facilidade em reter essas excretas, em deixar essas excretas no sangue.
Uma quantidade grande de ácido úrico no sangue deixa os pés inchados, a perna inchada. Tem muita gente que coloca o nome desse ácido úrico alto no sangue de gota, né? O que é a gota? A gota é quando você tem aquele membro, aquelas juntas totalmente inchadas, você não aguenta de dor. É excesso de excreta no sangue, né? Então, tem que diminuir alguns alimentos ricos em ácido úrico, que é o feijão, o refrigerante. Então, existem alguns alimentos que são ricos nessas excretas. Quando ela entra dentro do nosso corpo, faz parte do nosso metabolismo celular, ela libera essa sujeira, né? Ela libera essa excreta e nós precisamos eliminar, tá? Então, se a gente for fazer uma análise do nosso sangue, vai ter tudo isso dentro da excreta. Qual a principal? É a ureia, tá? Então, você tem a ureia, o ácido úrico e a amônia. A amônia nós temos também. Sabia que tem algumas partes do nosso metabolismo que nós fazemos, que nós liberamos amônia. Só que a amônia, ela precisa de muita água para dissolver. Mas muita mesmo. Para vocês terem ideia, quem tem essa excreta maior são os peixes. Peixes esses que vivem na água em abundância. Então, eles conseguem eliminar na água essa amônia sem problema nenhum, porque tem muita água. Então, a amônia é a excreta nitrogenada com mais toxicidade, certo? Ela é muito tóxica. Nós, seres humanos, nós mamíferos, vertebrados da classe dos mamíferos, nós temos amônia no sangue. Só que o nosso corpo, ele tem um processo extremamente importante feito no fígado, que o fígado pega essa amônia e transforma essa amônia em ureia. E a hora que o fígado transforma, faz o metabolismo e transforma em ureia, essa ureia agora, ela pode ser dissolvida em água pelos rins e vai ser eliminada. Isso é chamado de ciclo da ornitina, que nós vamos ver depois, ou ornitinina. Então, nós temos aí excretas nitrogenadas, excretas essas que precisam ser eliminadas e que depende de água para fazer essa dissolução, tá? Então, você tem a amônia, que é o concentrado mais tóxico, e o ácido úrico, que é o concentrado menos tóxico. Nós estamos no meio do caminho, que é a ureia, ok? Ácido úrico, quem tem são pássaros, por exemplo. Pássaros, as aves, a excreta deles é ácido úrico. E é tão louco isso, que quando eles liberam as excretas, eles fazem o xixi e o cocô tudo junto, né? Eles nem têm bexiga para fazer o armazenamento, tá? Porque a excreta deles é uma excreta que precisa de pouquíssima água para dissolução. Por isso que quando um passarinho faz cocô junto com o xixi, que ele faz tudo junto, né? E ele não segura, ele faz xixi ali com o cocô junto no seu carro. Se você não jogar água para tirar aquele xixi, aquilo é um ácido úrico. Queima, corrói com o tempo a pintura do carro. Então, quando um passarinho faz cocô ali no carro, que o pai fica nervoso, fica bravo, é porque ele estraga a pintura. Então, o ideal é fazer o quê? É jogar água, né? E tirar esse ácido úrico ali que o passarinho fez literalmente ali cagada no carro, né? Então, a gente precisa tirar, que é um ácido, é uma excreta, tá? E com pouca água você já dilui, tá bom? Matisse perguntou aqui, Sora, a ureia é boa ou ruim? Porque geralmente se usa ureia na plantação. Então, para excreta dentro do nosso corpo, dentro de qualquer outro organismo, ela é ruim. Ela é uma excreta, ela precisa ser eliminada, tá? Tem que sair, tem que eliminar, ok? Vai eliminar. O corpo precisa eliminar essas excretas, é sujeira, excreta. Quando essa amônia cai no solo, existem algumas bactérias, chamadas de bactérias nitrificantes, que transformam essa amônia, Pietro, assim não, filho, que transformam essa amônia em nitrato e nitrito. Aí o nitrato e nitrito são compostos orgânicos importantíssimos para o crescimento do vegetal.
mas a amônia propriamente dita, ela não faz nada. Eu preciso de bactérias nitrificantes para transformar essa amônia em nitrato e nitrito, tá? Então, para o organismo, ela é extremamente tóxica, tá? Ela é a nitrogenada, né? O ácido nitrogenado aí mais tóxico que existe, precisa ser eliminado, tá? Tá bom, String? Então, eu tô no grupo dos professores, tem um monte de professor com problema no Zoom. O meu caiu aquela hora no comecinho, mas eu dei aula nos 2 sétimos, não tinha caído. Tudo bem, não tem problema. Caiu, volta, se não voltar, depois você vê a aula gravada, tá? Então, nós temos Professora, aí essas rapidão. coisas. Só fugindo um pouquinho do tema, que fiquei com uma dúvida aqui. É certeza que vai voltar às aulas dia 13 ou como que vai ser? Essa semana vocês vão receber. Quem optou na volta, né? Essa semana vocês vão receber um cronograma. Qual é o dia e qual é a hora que você vai para a escola. Então, não é uma volta normal. É uma volta para reforço. Colocaram lá o nome, reforço, atividades esportivas e mais um negócio lá. Mas não vai ser aula. Vocês não vão ter não vai substituir a aula do Zoom, tá? Porque é opcional. Então, o aluno que não vai para a escola porque optou em não ir, ele não vai ficar sem a aula dele online. Ele vai ter essa aula normal, tá? E aí o aluno que for na escola, ele vai receber outros tipos de atividades. A intenção do retorno é o retorno para os alunos que estão enfrentando dificuldades, né? Alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas online. Porque não vai substituir, entendeu? Não vai substituir. O aluno que for para a escola vai continuar tendo que fazer as aulas online do mesmo jeito. Tá? Entendi. Então, quem fez a opção em voltar é para receber essa semana. Eu acho que eles estão terminando de organizar. É para receber essa semana o cronograma. Entendi, E obrigado. a hora que você vai para a escola. Então, o Matias vai para a escola de terça e quinta, das 9 ao meio-dia, não sei. Tô chutando, tá? Porque a gente também não sabe. Eu, professora, não sei. É a Michelle, o Felipe, o pessoal lá de cima que tá organizando isso. A gente tá meio por fora. Talvez quinta e sexta, na entrega do material, a gente já tenha alguma ideia de como vai acontecer. Eu sei por conta do Pietro, que eu recebi da professora dele, perguntando se eu ia ou não mandar ele, e aí ela me contou a quantidade de alunos que iam retornar. Eu fiquei assustada e já recuei. Falei, ele não volta, porque é perigoso. Eu não sei, eu não perdi meu filho para prematuridade. Né? Nasceu prematuro, ficou 3 meses na UTI, ficou bem, tá aí. Eu vou arriscar a vida dele agora? Não sei se ele pegar esse vírus e Deus me livre acontecer do organismo dele não reagir. A gente não sabe, cada organismo é de um jeito. Então, eu achei perigoso. Então, o meu filho não volta. Mas é uma decisão dos pais, né? Então, eu não sei como que vai acontecer. Mas vocês vão receber alguma coisa, tá? Algum cronograma aí, tá bom? É para receber essa semana. Você queria falar alguma coisa, Laís? Você acabou entrando agora. Não, é que eu não tinha entendido. Vai ser por turma? Eu acho que vocês vão igual, segundo ano A. Vocês são em 18, 14, não sei, não lembro. Vamos supor que 10 alunos vão voltar. Aí vai ser 5 num dia, 5 no outro, tem que ter distanciamento. Vocês têm... é todo um monte de protocolo. Vocês vão receber depois como que vai ser feito tudo isso. Quais são... Né? Então, não é todo mundo junto, não. Vocês não vão para a escola todo dia.
Entendi. Depende do... Vocês vão no dia pré-estabelecido pela escola. Porque não pode ter mais que 20%, não sei se é 20% ou 30% da turma dentro da sala. Então, se a turma tem 20 alunos, 30% dá quanto? Aí é no máximo que tem que ter. Então, depende. Tem sala de aula, igual a sala de vocês é uma sala grande, em espaço físico. Então, eu posso até pôr um pouco mais de alunos dentro. Mas se você entra nas salas lá dentro, as salas do prédio do principal, as salas são menores, então a quantidade de alunos que pode ficar dentro da sala é por metro quadrado, entendeu? Então, a escola deve estar fazendo essa medição, então vai depender muito de sala por sala. Vocês deve estar dando um trabalhão para eles organizar tudo isso, por isso que não saiu ainda, porque eles devem estar trabalhando em cima disso, tá? Vai voltar por quê? Porque o prefeito deixou na mão da escola, das escolas particulares, ele não decretou, ele não deixou isso claro, né? Igual no estado, eu trabalho no estado ele já decretou que não vai voltar. Mas nas particulares ele deixou para a escola fazer do jeito que ela achasse melhor. E aí tem pais pressionando para voltar, então a escola teve que organizar, né? Professora, Então, eu voto em aula no Manaim. oi? Eu voto em aula no Manaim. Então, no Manaim piorou. No Manaim piorou, por quê? Porque lá é ar-condicionado e não pode, tem que ser lugar aberto, arejado, as janelas têm que ficar totalmente abertas, não Verdade. pode ficar fechada, não pode ar, então assim, não pode. O Manaim é o último lugar até. Então, a escola está preparada para receber vocês com segurança, está preparada. Está tudo arrumadinho, comprou todos os equipamentos disponíveis que precisa ter, vai fazer medição da temperatura antes de entrar na sala, tudo direitinho. Só que eu, professora de biologia, conhecendo tudo que eu conheço de vírus, imunologia e tudo mais, eu sei que pode dar merda. Então eu tenho que ir, mas o meu filho não vai, não. E eu vou tomar todos os cuidados para que, né, eu tenho medo. Eu vou falar para vocês, eu tenho um pouco de receio contra isso. Mas a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo, né? Vamos... Ah, eu não vou, não. Eu não tenho coragem de ficar trancada com um monte de gente. Porque se você comparar esse vírus com o que eles falam dos vírus normal, não é um vírus comum, né? Tipo, é estranho toda essa história. Na verdade, é assim. Os vírus, existem vírus que são que você pega, mas ele é um vírus que não... Vírus da catapora, vamos lá. O vírus da catapora é um vírus que você pega, fica doente, dá coceira, dá as feridas no corpo, mas ele não te mata. O seu corpo, até ele produzir anticorpos, você vai sentir febre, vai dar todas aquelas reações. O corpo vai produzir anticorpos, ele vai eliminar, vai matar e você vai voltar a ficar bem. Dá um incômodo, mas ele não é um vírus mortal. A incidência de morte de vírus da catapora é quase que nula. Não existe registros de pessoas que morreram com catapora. Então, assim, na minha época, por exemplo, não tinha vacina de catapora. Hoje tem. Mas o vírus da catapora tem hoje, que é a varicela, tem vacina por uma questão de comodidade, por uma questão de que se uma criança pega catapora, quase todo mundo da sala de aula pega, as crianças, né? E aí você tem vários adultos tendo que ficar em casa por causa das crianças. Aí você tem um problema de trabalho, essas coisas. Mas a criança não vai morrer por causa de catapora, não. Fique em paz. Vai ser um desconforto, mas não vai morrer, não. Pietro, vai lá no seu quarto, filho, brincar. Você tem 200 milhões de brinquedos lá. Agora, qual que é a preocupação de vacinas? Por que você tem que tomar vacinas? Porque a maior parte das vacinas existentes,
são para vírus e bactérias, vamos falar de micro-organismos que matam. Micro-organismos que matam ou que deixam com sequelas graves. Por exemplo, paralisia infantil. Por que tem vacina? Porque se a criança pegar essa merda, vamos falar assim, ela não vai andar nunca mais. Ela vai morrer, a incidência de morte de poliomielite é baixa, mas a incidência da sequela, que é a perda dos membros inferiores, é alta. Pegou, no mínimo vai ficar com paralisia, né? Então, assim, eu não quero que as minhas crianças fiquem com paralisia, então vamos tomar a vacina da paralisia para não ficar com essa sequela grave, tá? Vírus da gripe. Nós temos aí vacinas de gripe. Por que a gente tem que tomar? Porque não é gripe comum, é vírus H1N1, H1N2, influenza. São vírus da gripe que se eu e você pegar, pode matar a gente. Uma gripe comum não mata. Uma gripe comum não vai te matar. Mas se você pegar H1N1, pode te matar. Então, as vacinas são para micro-organismos que podem causar a morte da população. Então, você está tendo aí um vírus que está na população e que está causando a morte de milhares de pessoas. Por que eu sou diferentona e não vou pegar? Ou por que se eu pegar eu não vou morrer? Isso vai depender do meu sistema imunológico. Eu posso já ter pego também, e não sei, né? Mas, para eu saber se o meu sistema imunológico é bom ou não contra esse vírus, aí eu tenho que pegar. Aí eu tenho que pagar para ver, né? Então, ele mostrou já que ele mata. E mata bastante gente. Então, por isso que tem que ter vacina, né? A primeira vacina que foi desenvolvida foi em 1700 e alguma coisa, que foi a vacina da varíola. A varíola era uma doença que matava muita gente. E aí foi-se necessária a fabricação. Um cientista começou a visualizar e pegou e fez a vacina. A partir de então começou os processos de trabalho em cima desses micro-organismos aí. Então é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de entender como que isso vai acontecer. Quantas pessoas morreram de peste, né? Peste bubônica. Quantas pessoas morreram disso? Quantas, né? Se você olhar registros de anos anteriores aí, de muitos anos atrás, já teve algumas outras pandemias, né? E morreu muita gente também. E criaram vacinas para isso. Então, as vacinas, elas servem para isso, né? Para deixar você preparado para quando você pegar o vírus de fato, ou o micro-organismo de fato, o seu corpo esteja preparado para combater. Antes disso, você está à mercê do seu sistema imunológico. Vocês viram na aula passada como ele funciona, né? Todas as nossas informações, tudo que nosso sistema linfático junto com o sistema imunológico tem, como que ele fabrica, como que ele faz tudo direitinho, onde fica armazenado. Isso leva-se tempo. E aí é uma questão do meu e do seu organismo, né? Às vezes eu posso pegar e um de vocês pegar, né? Você não ficar doente, nem apresentar nada, e eu ficar doentona. Ficar mal, posso sobreviver, eu posso morrer. Depende muito do meu, do seu organismo. A gente não tem muito como saber disso, como o meu corpo vai reagir, né? Por isso é perigoso, né? Por isso é perigoso a gente ficar exposto dessa forma, né? Porque, assim, a gente já está exposto, né? A gente vai no mercado, a gente sai, vai fazer um negocinho ou outro, mas não é um contato direto, muitas horas ali no mesmo lugar, né? E pense, você vai estar dentro de uma sala com vários colegas, vamos supor 7. Multiplica esses 7 pela quantidade de pessoas diferentes que vocês têm contato diariamente. Multiplicado pelo contato de pessoas que vocês tiverem em outros lugares. Então, assim, é muita gente, né? Então, a gente já está muito exposto, eu acho. Os nossos pais de vocês, eu até não, estou trabalhando em casa, eu saio para ir no mercado e tal,
mas os pais de vocês trabalham às vezes em empresas, já tem contato com um monte de gente. Então, é muita gente. Torcer para não pegar mesmo, né? Para que a gente passe por isso ileso aí. Torcer para sair essa vacina logo e sair uma vacina segura, que também não adianta nada a gente se vacinar e depois começar com efeitos colaterais. Então, precisa ser segura, por isso que ela não saiu ainda para a população, que ela está em testes e mais testes. Uma vacina, às vezes, ela leva décadas para ficar pronta. Então, os cientistas estão trabalhando muito em cima disso. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que estão trabalhando em cima disso. Pietro. Então, assim, nós temos que torcer para que isso saia logo e que os testes sejam positivos para produzir em larga escala, para janeiro, fevereiro a gente está imunizado. Mas a minha percepção do que eu conheço de todo o processo, eu, Betina, acredito que nós vamos ser, o primeiro bimestre do ano que vem ainda nós vamos estar à mercê disso. Segundo bimestre, acho que a gente volta normalíssimo, com todo mundo vacinado. Mas até o primeiro bimestre eu ainda tenho minhas dúvidas, porque os processos aí de vacina estão sendo para o final do ano. Janeiro, fevereiro, vai ser vacinado as pessoas que estão à frente, né? Os profissionais da área da saúde. Para chegar na gente, vai demorar um pouquinho, porque precisa de muita vacina, né, gente? Vai produzir vacina para o mundo todo. Então, Brasil, subdesenvolvido, com todos os problemas que nós temos, será? Eu tenho as minhas dúvidas, né? Eu creio que vamos ser vacinados, mas de primeiro escalão, assim, não vai chegar na gente, não. Pode ser que esteja muito enganado. O governador fala, né? Mas falar e fazer são coisas extremamente diferentes, né? Mas vamos torcer para tudo funcionar. Quem for para a escola, vão, mas tomem todos os cuidados, não só por vocês, mas pela família de vocês, pelos colegas de vocês, pelos professores e por todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. Então, cada um no seu quadrado, usando máscara direitinho, leva a sua água, os bebedouros vão estar, pelo que eu entendi, não vai estar funcionando, vai ter cada um levar a sua água. Banheiro, usem realmente se necessário, porque o período que vocês vão ficar na escola não é o período todo, vai ser um período, acho que de 3 horas. Então, né, só usem o banheiro realmente se necessário. Então, tem várias medidas aí para vocês ficarem em segurança. Senhora, eu acho que não tem nem necessidade de voltar, então. É extremamente opcional, né? Eu, professora, eu não posso dizer para você não ir, né? A gente tem que deixar isso para vocês decidirem, para os pais decidirem. Mas não vai ser prejudicado de forma alguma, porque as aulas online vão continuar, a plataforma vão continuar e beleza. Se você está com dificuldade em algum, principalmente nas exatas aí, que a gente percebe que os alunos têm um pouco mais de dificuldade, nossa, eu não aprendi nada em física esse ano, nossa, tá tudo muito difícil, não tô conseguindo, aí você é um aluno para isso, né? E você tem um porquê de ir para a escola, né? Agora sabemos que tem muitos alunos que estão indo muito bem, que estão conseguindo, que estão entendendo e tudo mais. Não é igual? Não é igual, de jeito nenhum. Tem muito mais aula. Eu, por exemplo, tenho 4 aulas na semana com vocês, né? Nós estamos fazendo 2. Então, assim, não é igual? Não é igual, de jeito nenhum, né? Mas tem aluno que está conseguindo deslanchar, então não tem porquê, né? De se expor dessa forma, né? Mas aquele aluno que está se sentindo prejudicado no sentido de que tem muita coisa que gostaria de perguntar, vai sair o roteiro, o que vai ter, o que não vai ter, aí vocês vão analisar e ver se vale a pena ou não, né? Mas se forem, não tem problema, pode ir, só tomem cuidado, tá? Não fiquem muito próximos, né? Dá um toquinho na mão, lavar bem as mãos.
Ai, esse barquinho Quebrou. meu. Quebrou. Eu sei. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, mas vamos torcer para dar tudo certo, né? Mãe, eu quero que o meu barquinho não. Tá bom, depois eu conserto ele, tá? Agora, se acontecer de alguém pegar Covid e aparecer na escola, por exemplo, estamos tendo aula e de repente uma criança começa a ficar doente e testa positivo. Acabou, fechou a escola de novo. Corre. Não pode, entendeu? Então, a escola vai abrir até que um caso apareça. Se aparecer um caso, a escola fecha de novo. Então, olha, não é que eu quero ser pessimista, mas é a realidade. Eu acredito que vai acontecer uma disseminação aí, mesmo que pequena, e não vai durar muito tempo essa abertura da escola, não. Creio eu, conhecendo todo o processo viral, né? A não ser que as pessoas que foram para a escola não tenham contato com ninguém com vírus, aí tudo bem. Mas pode acontecer, né? É difícil, leva, né? Não ter. muito É difícil não acontecer. Teve uma leva lá na escola, não sei que mês que foi. Foi antes do Felipe ser internado. O Felipe, coordenador, quando ele foi internado, ele pegou Covid, né? O Felipe é um caso. Pegou Covid, ficou super malzão. O Felipe quase foi. O Felipe é um milagre. E lógico que ele fez uma cirurgia de grande porte, mas o que prejudicou ele foi o Covid. E o Felipe, como ele estava no hospital muito top, ele recebeu plasma. Ele entrou num processo de uma pesquisa com plasma de pessoas que já tiveram Covid. Então, o que fez o Felipe melhorar? Foi ele tomar plasma de pessoas que tiveram Covid e tinham anticorpos no sangue, no plasma. Injetou plasma com anticorpos de Covid e aí o corpo dele começou a reagir. Então, o que matou o Covid no Felipe, né, foi anticorpos de outras pessoas, porque ele estava em estado grave, né? Então, quando eles estão em estado muito grave, existem pessoas que estão recebendo plasma. Mas o Felipe recebeu por quê? Porque ele estava num excepcional, num hospital muito top, né? Mas e as outras pessoas que não têm contato com isso, com essa pesquisa? É uma pesquisa que estão fazendo. Então, ele foi, né, contemplado aí com esse estudo, e ele fez parte desse estudo do Covid, né? Então, além disso, e depois ele teve que fazer mais alguns processos no hospital, fazer os testes do cotonete por algumas vezes, para ver a eficácia do anticorpo. Então, é uma questão, né, é uma problematização maior aí. Antes dele ir para o hospital, na verdade, foi logo mais ou menos quando ele estava internado, teve lá no Objetivo um surto lá de Covid. Alguns funcionários pegou, alguém levou, não se sabe quem ao certo, e passou Covid para alguns funcionários, alguns professores pegaram. Quem foram esses professores que estavam indo na escola? Professores que estavam indo gravar aula do Fundo 1, do infantil, entendeu? Depois a mamãe te ajuda a arrumar. Então, já teve algumas pessoas lá na escola, já tiveram Covid, né? Profissionais. E ficaram, graças a Deus, não aconteceu nada de grave. Mas já teve aí. E aí eles tiveram que ficar em quarentena, ficaram 15 dias em casa, sem gravar aula. Tiveram que fazer o teste em todo mundo. Aí o pastor pagou, fez teste em todo mundo que estava indo para a escola para ver quem estava, quem não estava, quem tinha que ficar em casa, quem não tinha. Então dá um maior trabalhão voltar para a escola. Não é assim, vamos voltar. O objetivo tem mais de 800 alunos, multiplica pelo número de famílias. É muita gente. Então é perigoso, né? Mas vamos torcer para que tudo funcione bem, tudo corra bem e que passamos aí ileso aí desse processo todo. Não vai dar tempo da gente terminar de ver excreção, mas sexta-feira tem aula, então a gente termina na sexta, tá? Sexta-feira eu continuo a falar dessas excretas aí para a gente fazer as atividades lá do Moodle, tá? Para terminar essa questão da excreta,
que eu falei nas excretas principais que nós temos, existe um mecanismo no nosso corpo chamado de homeostase. A homeostase é o que equilibra o nosso corpo. Toda vez que tem alguma coisa de mais ou de menos, o nosso corpo ele tende a entrar num processo de homeostase. Então, homeostase é um equilíbrio, ok? Então, se está com muita excreta, se está com muita ureia, o organismo vem, libera a água vai, dissolve essa ureia para eliminar. Está sobrando muita água, o ADH, que é o hormônio antidiurético, que é o que controla a água do nosso corpo, ele para de mandar o hormônio, a gente elimina mais água. Então, esses equilíbrios são chamados de homeostase, tá? Ah, eu tô com muito calor interno, começa a liberar o suor. Para quê? Para a temperatura interna ficar no equilíbrio, homeostase. Tem muito gás carbônico no sangue, precisa sair, eliminar, para entrar oxigênio, homeostase. Então, toda a regulação dentro do nosso organismo para equilíbrio dele é chamado de homeostase. E o principal equilíbrio que nós temos que ter no nosso organismo é a eliminação das excretas que nós temos. Essas excretas não podem ficar dentro do nosso corpo. Esse gás carbônico precisa ser eliminado. Essa ureia precisa ser eliminada. Esse ácido úrico precisa ser eliminado. A amônia precisa ir para o fígado, converter em ureia e ser eliminada. Essa bile que não foi usada aí no processo, né, de emulsificação da gordura, precisa ser eliminada. Esses 5 litros de água que você bebeu, está sobrando, precisa ser eliminado. Então, todos os processos metabólicos, né, eles têm algo que precisa ser eliminado e que cada um dos organismos vai ter um processo para fazer isso. Nós temos o aparelho excretor, nós temos os rins que fazem esse processo principal da excreta nitrogenada. Mas nós vamos ter vários outros organismos que vão ter outros órgãos para fazer essa eliminação. E é isso que a gente vai ver, tá? Então, como que o peixe elimina isso? Como que um sapo elimina essa excreta? Como que um jacaré elimina essa excreta? Como que um gafanhoto elimina essas excretas? Então, vai depender muito do organismo em questão, tá bom? Então, a sexta-feira a gente continua, então. Beyblade. Certo, gente? Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. E sexta-feira à tarde, quero ver vocês lá na escola, hein? De máscara. Pode deixar, Até Sora. sexta. Ok. Professora. Fiquem Obrigado com pela Deus. aula. Manda beijo, filho. Até. Bye, bye. Oi? Não ouvi. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Ô, Sora, literalmente, né? Até sexta, porque sexta-feira a gente tem aula e tem entrega de material, né? Olha só que coincidência. Nós vamos ter aula e depois a entrega. Então, quero ver vocês de manhã. Ô, Sora, tem gente mandando coisa no chat. Eu não vou. Sora, você conhece o Gabriel? Olha aqui embaixo. Peraí, Pietro. Deixa eu mostrar um monte de coisa. Da Samara. Isso que já foi. Sora tá caindo junto, também já foi. Olha isso. Espera um pouquinho, filho. Samara teve que sair. Desculpa o atraso também. Ó, quem não puder ir buscar o material na sexta, o material vai ficar lá na escola depois. Aí, durante a semana, vocês vão buscando com a secretaria mesmo, tá? Porque, Belisa, não sei se eu conheço esse Gabriel. No Manuel deve ter, no mínimo, uns 40, Gabriel. Uns 40. Por que? O que aconteceu? Liga aí o microfone. Tô curiosa agora, tô esperando. Ela pediu para falar dele para você. Acho que eu sei qual é o Gabriel que você está falando. É um pequenininho, alemãozinho?
Conheço, você conhece, alemão, terrível. Ele é teu vizinho? Mas não aconteceu nada com ele, não, né? A história, então tá bom. fala pro Que medo. Pietro aí que eu quero ter Sei uma que cara Gabriel de bem aconteceu play. alguma coisa com ele. Não, eu conheço sim, Gabriel. Manda um beijo pra ele. É o famoso alemão. Fica com Deus, tá? Beijo. Por acaso, tu deu o litro Achei que de... tinha acontecido alguma coisa com o alemão. Falei, pronto. É Tchau, isso aí. beijo. Tchau, gente. Com Deus. Falou, Sora. Tchau, tchau. Até. Tchau.